Olá, você está no canal da Escola de Saúde Mental Dr. Lincoln Andrade. Sou Dr. Lincoln Andrade, médico psiquiatra, com residência médica em psiquiatria pela USP, formação em sexologia. E no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre as disfunções sexuais sofridas pelas pessoas que têm fobia social. Se você gosta de assuntos de saúde mental, sexologia, qualidade de vida, se inscreva no canal, clique na sineta para ativar as notificações e me acompanhe aqui toda semana. Então, gente, qualquer pessoa, qualquer um de nós, gostaria de ser aceita socialmente, Quem que não gostaria de chegar num ambiente social e ser bem recebido, ser bem avaliado, ser considerado, aceito? Então, isso é uma característica própria do ser humano, Quem que quer ser rejeitado? Quem que quer se sentir deslocado num determinado ambiente, criticado, mal visto? Ninguém. Então, assim, é natural do ser humano buscar essa aceitação. Porém, para as pessoas que sofrem de fobia social, também conhecida como ansiedade social, as coisas podem ser muito complicadas, quando se trata de situações sociais. Então, essas pessoas que são fóbicas sociais, que sofrem de ansiedade social, elas têm uma série de características que determinam aquilo que a gente chama de um transtorno psiquiátrico ligado a estar em ambientes sociais. Então, como que isso funciona? Então, essas pessoas elas têm 3 características básicas. Então, elas costumam ter uma ansiedade antecipatória muito intensa em relação ao fato de que elas vão participar de alguma situação social. Seja uma festa, um evento, às vezes uma apresentação pública, uma coisa simples como apresentar, por exemplo, um trabalho escolar, apresentar um trabalho na faculdade, apresentar algum tipo de palestra no ambiente de trabalho, um encontro amoroso. Então, quando se trata desse tipo de situação, que qualquer pessoa pode ficar um pouco ansiosa, um pouquinho tensa, para a pessoa com ansiedade social isso se torna uma coisa muito intensa. Então, eles têm uma ansiedade antecipatória enorme, assim, antecipam já com pensamento catastrófico, com pensamentos do tipo: eu vou ser mal avaliado, e se eu for mal avaliado, se as pessoas não gostarem de mim, e se me rejeitarem, e se eu falar bobagem, e se eu for criticado, se as pessoas me acharem desagradável, se eu fizer papel de tolo, papel de bobo, de idiota, como é que vai ser? Então, esse tipo de pensamento povoa a mente da pessoa que tem uma ansiedade social importante. A segunda condição é que a segunda característica dessas pessoas que sofrem de fobia social é que quando elas chegam num ambiente social, elas costumam se desligar do entorno do ambiente e prestar atenção, desviar o foco de atenção totalmente para elas mesmas. Então elas ficam monitorando suas reações físicas, tentando disfarçar seu constrangimento, sua inibição, sua ansiedade, tentando disfarçar isso para que as outras pessoas não percebam quanto elas estão desconfortáveis, o que na verdade só aumenta esse desconforto, só aumenta essa ansiedade. E a pessoa fica totalmente hipervigilante de si mesma, do seu corpo, das suas expressões emocionais, aqueles pensamentos povoando ali o tempo todo, aquela preocupação de que está todo mundo olhando para mim, está todo mundo preocupado comigo, está todo mundo me avaliando mal, como é que estão me avaliando? E a pessoa se desliga do ambiente, a ponto de às vezes nem conseguir ouvir direito o que as pessoas estão falando, o que as pessoas estão comentando, as conversas, de tão desligada que a pessoa fica do ambiente ligada em si mesma. Terceira característica é que a pessoa, uma vez que esteja exposta nessa condição social, ela tende a ficar tensa, extremamente tensa, às vezes ela trava, ela chega a travar, não sabe o que falar, não sabe como se portar, não sabe o que fazer, ou seja, ela fica extremamente sujeita
avaliação dos outros, ou seja, ela fica o tempo todo, ela não consegue ter uma expressão natural, um comportamento natural, porque ela fica se sentindo avaliada pelas pessoas. Então ela está ali o tempo todo sentindo que está sendo avaliada, né? E quando ela passa, ela acaba se sentindo mal, ela acaba não sendo ela mesma, né? Ela não consegue se sentir natural e ela acha que acabou dando vexame, se expondo, tendo um comportamento vergonhoso, às vezes ridículo. E depois que passa o evento social, esse encontro, a pessoa fica ali remoendo, remói, e se autoflagela, né? Sempre achando que seu comportamento foi um comportamento inadequado, tolo, bobo, ridículo, humilhante. Então a pessoa vive isso quando a pessoa tem uma ansiedade social grave, ela vive isso de um modo catastrófico, né? Isso pesa muito. E é lógico, né? Então, voltando agora para a questão da fobia social em relação à vida sexual, à vida afetiva e sexual dessa pessoa, fica fácil de entender, né? Como é que isso acontece, por que a pessoa fica sexualmente prejudicada. Diga-se de passagem, não é só sexualmente, ela fica afetivamente prejudicada também. Então, imagine a seguinte situação, né? A pessoa pensa em convidar alguém para sair. Então ela tem uma colega de trabalho, ele está interessado naquela colega e ele pensa em convidá-la, ele não sabe como fazer, ele já começa a antecipar que se ele vai convidá-la, se ela vai aceitar, que ele vai ser rejeitado, que vai ser constrangedor porque vai ser rejeitado, e se ela rejeitar, como é que vai ser? Ele vai passar vergonha, né? Vai passar constrangimento, então já começa assim. Se ele consegue passar dessa fase e convidar essa colega para sair, aí ele passa a antecipar como é que vai ser essa saída, né? Se ele vai saber se portar, se eles vão, por exemplo, convidou para jantar, se ele vai saber se comportar adequadamente, se ele vai ter bons modos, se ele não vai trocar as mãos pelos pés, como se costuma falar, e não vai passar algum tipo de constrangimento ali, algum tipo de vergonha. E aí essas coisas, esses pensamentos catastróficos, essas antecipações catastróficas vão povoando a mente da pessoa. Se acontece da pessoa, das coisas darem certo, ficarem juntos e acabar rolando de esticar a noite para um motel, algo assim, aí a ansiedade aumenta muito mais, porque daí a pessoa fica pensando assim, puxa, como é que eu vou ser avaliado? Será que eu vou me sair bem? Será que vai dar certo? Aí vem aqueles pensamentos, né, se a pessoa já teve uma falha sexual antes, ou mesmo que não tenha tido, será que eu vou conseguir desempenhar, vou ter uma boa ereção, será que eu vou funcionar bem, como é que ela vai me avaliar? E por aí vai, né? Então, o que acontece? O que acontece é que essas pessoas com a fobia social, esses homens principalmente, mas lembrando que mulheres também sofrem de fobia social e também sofrem de desempenho, de ansiedade de desempenho, mas no caso das mulheres a coisa é mais ligada ao corpo, à estética, à aparência, né, do que no caso do homem que está sempre preocupado com a ereção e com a ejaculação. Mas como estamos usando um exemplo masculino aqui, o que acontece com esse homem, né? Ele acaba tendo problemas de libido, muitas vezes, quando a ansiedade é muito intensa ou quando ele tem uma inibição muito grande. Mas o mais comum é ele ter dificuldades de excitação, porque como ele fica muito preocupado com a avaliação da mulher e muito voltado para o próprio corpo e não para os estímulos eróticos, ele acaba tendo dificuldade grande de excitação. E quando ele tem essa dificuldade grande de excitação, às vezes ele tem uma disfunção erétil, ele não consegue ter ereção, ou tem uma ereção e já perde logo em seguida. Na hora de botar um preservativo ou na hora de ir para a relação sexual, esse homem acaba perdendo a ereção. Quando ele tem a ereção, muitas vezes por afobação e ansiedade, ele acaba tendo problemas de ejaculação precoce. E mesmo que ele consiga funcionar adequadamente sexualmente, muitas vezes ele fica se preocupando depois, fica ruminando o pensamento se ele agradou, se ele não agradou, se a moça ficou feliz, se a moça teve prazer, se a avaliação dele foi positiva aos olhos dela. Então fica sofrendo com esse tipo de coisa, né? E sofre. Então a pessoa que tem fobia social, e agora eu vou puxar também a questão das mulheres que têm essa ansiedade de desempenho social e fobia social, porque elas também se sentem super inadequadas, também têm vergonha, também têm medo de se expor da avaliação do homem, e também tem problemas na fase de libido, de excitação, né, e de orgasmo também.
Então, tanto homens quanto mulheres vão ter problemas para se excitar por dificuldade de focar em estímulos eróticos. O homem vai ter disfunção, pode ter disfunção erétil, ejaculação precoce, a mulher pode ter dificuldade muito grande de lubrificação vaginal e de relaxamento e de concentração suficiente nos estímulos eróticos para poder ter um orgasmo, resultando no final numa insatisfação muito grande. Homens que têm uma fobia social muito intensa, eles com muita frequência, como eles não conseguem levar à frente esses convites, esses contatos íntimos, eles não se sentem confortáveis para isso, eles acabam inibindo, né, esses comportamentos com parceiras potenciais do interesse deles, e muitos acabam procurando sexo com prostitutas. Então, quando a gente compara homens da população, da população em geral, com homens que sofrem de fobia social, as pesquisas mostram que em torno de 8% dos homens da população em geral têm sexo com prostitutas eventualmente. Já no caso dos homens com fobia social, essa taxa chega a 42% de homens que buscam prostitutas, né? Ou seja, eles pagam, porque daí eles não estão preocupados com a avaliação da parceira, porque é uma prestação de serviço, eles estão pagando por um serviço de prostituta e eles não estão preocupados com a avaliação dela, e assim eles podem ter algum prazer sexual. Então, como vocês podem ver, é uma situação grave, né? Uma situação que, quando a fobia social é grave, a pessoa tem prejuízos afetivos e sexuais bastante importantes. Como é que é o tratamento? O tratamento do quadro da disfunção sexual por causa de fobia social grave, ele tem que se focar no tratamento da fobia social. É preciso fazer o tratamento tanto farmacológico quanto na terapia, psicoterapia, para a fobia social bem específica, para que a pessoa aprenda a lidar com esses pensamentos catastróficos automáticos, essa ansiedade antecipatória, esse medo de se expor, esse medo da avaliação alheia, às vezes até treinar algumas habilidades sociais quando a pessoa tem dificuldade extrema. E, né, se depois de tratado adequadamente a fobia social, a disfunção sexual persistir, daí vai se tratar especificamente a disfunção sexual. Ok, gente? Então, né, essa foi uma pincelada rápida a respeito de disfunções sexuais na fobia social. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, que ajuda muito a gente aqui a levantar o canal. Se você gosta desses assuntos de saúde mental, sexualidade, qualidade de vida, se inscreva no canal, né? Também vai ajudar a gente a subir o canal e a levar informações úteis para mais pessoas. Ok? Então agradeço a atenção de vocês e até o próximo vídeo.